Nós estamos aqui hoje, agora, instalando aí o começo dos trabalhos aí da defesa do aluno Murilo Cardoso Soares. Temos aqui na banca, né, hoje com a gente, eu que sou o presidente, Érico Brandão, orientador do Murilo, o professor Roberto Tenimbal, que é co-orientador do Murilo, a professora Viviane Melo, que é professora da Engenharia Acústica aqui, o professor Márcio Avelar, da UTFPR, que é o nosso membro externo, e o professor Paulo é o membro suplente, mas acho que ele não vai conseguir, talvez não consiga comparecer por problemas aí de família e tal. Então, nós temos aqui o Murilo Cardoso Soares com o trabalho intitulado aí, Ferramenta de Código Aberto para Simulação e Acústica de Salas na região de baixa frequência. É o título preliminar do trabalho, né? Talvez isso possa mudar, dependendo aí das conversas que a gente tiver. E agora eu queria, então, conceder a palavra para o Murilo. O Murilo tem 50 minutos para apresentar seu trabalho, e aí depois a gente vai passar para a segunda etapa, que é a missão da banca. Ok. Vou botar aqui. Apresentação. Bem, bom dia a todo mundo. Como o professor Eric já introduziu, meu trabalho tem esse título, Ferramenta de Código Aberto para Simulação e Acústica de Salas, região de baixa frequência, e fui orientado pelo professor Eric e co-orientado pelo professor Roberto Tenebal. Primeiro, contextualizando o trabalho, quando a gente fala de simulação em acústica de salas, é interessante que a gente divida o espectro de frequência em algumas regiões e, a partir dessas diferentes regiões, a gente aplique um método computacional que seja adequado para lidar com o problema físico em cada uma delas. E, nesse sentido, essas duas figuras aqui ajudam a gente a entender como isso pode acontecer. A gente tem essa primeira região de frequência aqui, a região X, onde a sala não dá suporte para a propagação da onda sonora. Depois dessa região, a gente entra na região A, que é dominada pelos modos acústicos. Ou seja, nessa região aqui, a gente consegue visualizar as ressonâncias da sala, os modos acústicos individualmente. Essa região ela se estende até essa frequência aqui, Fs, que é a frequência de Schroeder, também conhecida como a frequência de corte da sala, que pode ser definida dessa forma, 2.000 vezes a raiz do tempo de reverberação da sala sobre o volume. E, a partir dessa frequência, a gente considera que os modos acústicos da sala já começam a se sobrepor muito. Então, a gente não consegue mais identificar essas ressonâncias individuais na resposta da sala. Nessa região aqui, essa região A, que é dominada pelos modos acústicos, é necessário que a gente utilize um método computacional que realmente solucione a equação da onda. Existem diversas possibilidades, como o método de elementos de contorno, que a gente utiliza nesse trabalho, ou também o método de elementos finitos, para que a gente consiga prever, realmente detectar o posicionamento, a frequência e a magnitude desses modos acústicos. Esses métodos computacionais eles são mais custosos computacionalmente. Já que, a partir da frequência de Schroeder, a gente já consegue trabalhar com métodos computacionais que são menos custosos, geralmente ligados à acústica geométrica, sendo o mais conhecido deles o método dos traçados de raios. Dentro desse trabalho, então, a gente utilizou o método de elementos de contorno, o BEM, e esse é o primeiro tópico que nós vamos ver durante a apresentação, a apresentação desse método. Depois, nós vamos falar sobre a inclusão da direcionalidade das fontes sonoras dentro do BEM. Para isso, foi utilizada a técnica dos harmônicos esféricos. Depois, falaremos sobre a caracterização dos materiais dentro da simulação, como que isso pode ser feito, e vamos apresentar a ferramenta de simulação em si, que foi desenvolvida. Por fim, serão apresentados alguns resultados que nós obtivemos utilizando a ferramenta e depois as conclusões. Primeiro, então, falando sobre o método dos elementos de contorno em si. A principal característica do BEM é que somente as superfícies da sala precisam ser discretizadas.
Então, diferentemente do método de elementos finitos, por exemplo, que a gente precisa discretizar todo o volume da sala, no método de elementos de contorno, somente a superfície precisa ser discretizada, e então, para os nós, nessa discretização, nessa malha da superfície, a gente vai caracterizar esses materiais usando a impedância de superfície. A gente pode, então, ter uma fonte e um receptor dentro da sala, e a gente consegue resolver esse problema do comportamento de uma onda sonora dentro dessa sala com essa discretização da superfície. Aqui está ilustrada uma malha utilizada no método de elementos de contorno, onde a gente tem aqui a discretização das superfícies, e para esse caso aqui, cada uma das cores representa um diferente material e, consequentemente também, uma impedância de superfície diferente. Esse aqui é o principal equacionamento, principal formulação do método de elementos de contorno, sendo essa aqui a principal equação. O objetivo dessa equação aqui é encontrar essa variável, que é a pressão sonora na superfície. Essa equação ela é descrita em termos desses operadores aqui, D e S, que estão descritos aqui embaixo. Aqui a gente tem uma matriz identidade. Nós temos também aqui a admitância do material, que é o inverso da impedância, e aqui a gente tem a pressão incidente. Dentro desses operadores integrais, a gente tem aqui essa função G, que é a função de Green. A função de Green, ela num problema tridimensional, que é o nosso caso aqui, é descrita dessa forma, pode ser descrita dessa forma, e ela representa o efeito observado em um determinado ponto no espaço por causa de um monopolo de uma fonte pontual em outro ponto. Então, essa é a função de Green, e esse termo da pressão incidente, ele pode ser descrito utilizando a função de Green multiplicada por esses termos aqui, onde a gente tem aqui o número complexo, a densidade do ar, a frequência angular, e aqui cabe notar que a solução de um problema utilizando métodos de elementos de contorno é feita por passos de frequência. Então, para cada passo de frequência, vai se fazer a solução do problema. Então, aqui seria a frequência angular do passo de frequência que se está solucionando naquele momento. E aqui a gente tem a velocidade de volume, que é S. Essa velocidade de volume pode ser descrita utilizando aqui a potência acústica da fonte sonora. Então, multiplicando essa função de Green por esses termos, a gente consegue encontrar esse termo da pressão incidente. Como eu já tinha introduzido, o objetivo dessa equação aqui é encontrar a pressão na superfície, que é esse termo. Dessa forma, é necessário que a gente faça aqui uma inversão de matrizes para que a gente possa descobrir esse termo, e é exatamente nessa inversão, nesse processo de inversão de matrizes, que está o maior custo computacional do método de elementos de contorno. Tendo solucionado essa pressão na superfície, a gente é capaz, então, de descobrir a pressão difratada para um determinado ponto, difratada pelas superfícies da sala, para um determinado ponto no receptor dentro da sala, e a pressão total nesse receptor vai ser, então, essa pressão difratada mais a pressão incidente na posição desse receptor. Falando agora, então, sobre a inclusão da direcionalidade das fontes sonoras no BEM. Aqui cabe um destaque que o método que foi utilizado para a inclusão da direcionalidade das fontes sonoras também seria possível utilizá-lo para a inclusão da direcionalidade dos receptores. Porém, a gente teve algum problema na implementação ainda desse método por causa dos receptores, e por isso a formulação que eu vou apresentar aqui inclui somente a parte das fontes sonoras. Alguns resultados preliminares que a gente obteve com a parte dos receptores, eu vou mostrar um pouco mais à frente na parte dos resultados, e estão como um apêndice na dissertação. Então, essa inclusão da direcionalidade das fontes sonoras é feita utilizando a técnica dos harmônicos esféricos, que nada mais consiste do que você ter uma direcionalidade complexa de uma fonte sonora, como essa aqui, e você então decompõe essa direcionalidade como sendo a soma de várias funções de harmônicos esféricos que estão representadas aqui. Então, somando essas diferentes funções, cada uma com um peso diferente, você tenta reconstruir essa direcionalidade mais complexa que a gente está vendo aqui. O processo é basicamente esse. Para que a gente consiga encontrar cada um dos pesos que cada uma dessas funções aqui vai ter, a gente parte da medição dessa fonte sonora em campo livre. Então, para o caso dos dados que nós utilizamos no trabalho, nós tínhamos 64.442 pontos de medição em torno da fonte sonora. E é a partir desses pontos de medição, dos resultados para esses pontos de medição,
que a gente obtém os coeficientes para cada uma dessas funções de ordem n e grau m. Aqui estão esses dados de medição, é a pressão em cada um desses pontos de medição. Então, a partir desses dados, a gente consegue, então, descobrir qual vai ser o coeficiente dos harmônicos esféricos, ou seja, o peso de cada uma dessas funções, para que a gente possa reconstruir aquela direcionalidade do receptor. O processo da fonte sonora. O processo ele é muito semelhante com o que a gente, na acústica, costuma lidar mais da transformada de Fourier. A gente tem, na transformada de Fourier, um sinal no domínio do tempo e a gente decompõe esse sinal para o domínio da frequência, como sendo a soma de senos e cossenos. É muito semelhante com o que é feito aqui na técnica dos harmônicos esféricos. No final das contas, o que realmente muda na implementação do bem é esse termo da pressão incidente. Então, na formulação original do bem, a gente tem lá aquela função de Green, que está relacionada a uma fonte como sendo um monopolo. Agora, ao invés de nós termos aquela função de Green, a gente vai ter aqui os coeficientes dos harmônicos esféricos multiplicados pela função de Henkel para a gente ter, então, essa direcionalidade da fonte sonora sendo considerada na nossa simulação. Vamos falar agora sobre a caracterização dos materiais na simulação e, para que a gente possa começar a falar disso, é necessário que a gente primeiro entenda sobre as variáveis que estão incluídas nesse processo. A primeira das variáveis é a impedância de superfície, que aqui já está descrita, normalizada pela impedância característica do ar. Essa impedância de superfície é um valor complexo e é ela que é necessária para o processo de simulação, utilizando métodos que resolvem a equação da onda, como, por exemplo, o método de elementos de contorno. Ou então, o inverso dela, o inverso da impedância de superfície, que é a admitância. A gente pode escrever também aqui um coeficiente de absorção, que é um valor que a gente está mais acostumado a lidar dentro da acústica, em função do ângulo de incidência. Então, a partir da impedância de superfície para um determinado ângulo de incidência da fonte sonora, a gente consegue escrever esse coeficiente de absorção em função também do ângulo de incidência. Porém, o mais comum que a gente lide é com esse coeficiente de absorção aqui, o coeficiente de absorção estatístico, o αS. Esse valor geralmente ele é medido tendo a amostra do material em uma câmara reverberante, mas ele também pode ser aproximado numericamente, como é feito aqui, utilizando diversas formulações, e a formulação que foi utilizada é a formulação de Thomason, que é interessante porque ela leva em consideração essa impedância aqui de radiação, que dentro dessa impedância a gente está considerando, então, o formato e o tamanho da amostra de material absorvedor que você está analisando. Então, é essa informação aqui que geralmente a gente tem a respeito dos materiais para lidar nos processos de simulação. Porém, o que a gente precisa, para o caso do bem, é dessa informação aqui, a impedância de superfície. Então, é importante que a gente tenha consciência disso para o que a gente vai discutir futuramente. É possível, dentro do processo de simulação, que você utilize modelos matemáticos para calcular essa impedância de superfície. Esses modelos matemáticos existem para diversos materiais absorvedores, os materiais absorvedores mais comuns. No caso da ferramenta que foi desenvolvida, nós implementamos modelos matemáticos para absorvedores porosos, tanto sob uma superfície rígida quanto com uma camada de ar entre o material e a superfície rígida, materiais perfurados, painéis microperfurados e absorvedores de membrana. Esses modelos matemáticos vão depender basicamente das características desses materiais. Então, por exemplo, para o caso do absorvedor poroso, a gente utilizou o modelo de Delaunay-Beisley, que leva em consideração a resistividade ao fluxo do material e a espessura dele. Então, dependendo da característica do material, você tem modelos matemáticos para calcular diretamente aquela impedância de superfície, e tudo isso está implementado dentro da ferramenta de simulação. Porém, se você for utilizar um material que já exista, ou seja, você não está modelando o material, você quer utilizar algum material que foi fornecido por alguma empresa, o dado que você vai ter a respeito desse material é o coeficiente de absorção, é aquele αS que a gente tinha visto lá antes, coeficiente de absorção estatístico. E a gente precisa, então, a partir desse coeficiente de absorção, tentar recuperar a impedância de superfície, porque é esse valor da impedância de superfície que a gente precisa no processo de simulação usando o bem. Existem duas principais abordagens que a gente pode utilizar para fazer esse processo de recuperar as impedâncias de superfície a partir do coeficiente de absorção. A primeira delas, e mais simples, é a regra dos 55 graus. Essa regra dos 55 graus nada mais é do que
você considerar o αs, coeficiente estatístico, dentro daquela fórmula lá do alfa em função de θ, e considerar que o ângulo de incidência é 55 graus. Então, você inverte aquela equação e consegue encontrar aqui a impedância de superfície. Esse valor de 55 graus para o ângulo de incidência é porque essa direção de chegada da onda sonora está mais intimamente relacionada com o coeficiente de absorção estatístico do que as outras direções, e por isso que ela é utilizada aqui. Cabe notar que, utilizando essa abordagem, a impedância de superfície que a gente vai obter vai ser um valor real, enquanto a impedância de superfície, na realidade, deveria ser um valor complexo. Então, utilizando esse processo, há alguma perda de informação, e as implicações disso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver apresentando os resultados. A segunda abordagem é utilizar um método de recuperação das impedâncias complexas. É um método que foi apresentado num trabalho recente, de 2020, e ele se baseia num problema de otimização para que a gente consiga recuperar as impedâncias de superfície a partir dos coeficientes de absorção, impedâncias complexas. No início desse processo de otimização, a gente parte de um modelo geral para a impedância de superfície. Então, de maneira semelhante ao que a gente já tinha falado ali atrás, sobre um modelo específico para cada tipo de absorvedor, aqui a gente tem um modelo geral que serviria para qualquer material absorvedor. Esse modelo geral depende dessas variáveis aqui, R, M, K, G e gama. Então, a gente parte de um chute inicial para essas variáveis, R, M, K, G e gama. A partir desse chute inicial, a gente calcula uma impedância de superfície. Dessa impedância de superfície, a gente calcula, então, um coeficiente de absorção. E, por fim, a gente compara esse coeficiente de absorção que a gente calculou com o dado que a gente tem a respeito do material. Então, a gente compara esses coeficientes de absorção calculados a partir desse modelo geral para impedância de superfície com os dados que a gente tem do coeficiente de absorção do material. O nosso objetivo é minimizar essa diferença, ou seja, fazer com que os nossos coeficientes de absorção se aproximem dos coeficientes de absorção do material que a gente conhece. Então, a gente volta para o início do processo com novos valores de R, M, K, G e gama, e é assim que se dá o processo de otimização, minimizando essa diferença aqui nessa função de custo. Para que a gente consiga realizar esse processo de otimização, é necessário ter uma coisa em mente, que é, como aqui nós estamos partindo de um valor complexo e no final nós estamos chegando num valor real, existem infinitos valores de impedância de superfície que nos levariam ao mesmo valor de coeficiente de absorção que a gente poderia minimizar aqui. Ou seja, existiriam, a princípio, infinitas soluções para esse problema de otimização que nos levaria à minimização dessa função aqui. Para que a gente evite isso, a abordagem que é feita é restringir o comportamento dessa impedância de superfície, ou seja, colocar restrições no nosso processo de otimização, de maneira que a gente consiga fazer com que esse processo de otimização convirja realmente para a solução. Essas restrições que vão ser impostas no processo de otimização vão depender basicamente das características do material que você está analisando. Para que a gente possa impor essas restrições, primeiro a gente divide os materiais em duas classificações mais gerais: os materiais considerados macios e os materiais considerados duros. Dentro dessa classificação aqui, dos materiais macios, a gente vai ter os absorvedores porosos, que têm resistividade ao fluxo menor do que 20.000 e espessura menor do que 10 centímetros, painéis perfurados e absorvedores de membrana. E, dentro da classificação dos materiais duros, a gente vai ter os demais absorvedores porosos, que não se enquadrem dentro dessa característica aqui, e os painéis microperfurados. Tendo feito essa classificação mais geral, então, a gente pode começar a impor as restrições dependendo do comportamento esperado para cada um desses materiais. No caso dos materiais macios, a restrição que é imposta é que a parte real da impedância de superfície deve ser menor do que 2, e para o caso dos materiais que são classificados como duros, a parte real da impedância de superfície deve ser maior do que 1. Além dessas duas restrições aqui mais gerais, a gente deve também impor algumas restrições específicas para alguns dos materiais. Para o absorvedor de membrana, a variável gama deve ser maior ou igual a 0,9. Para os absorvedores porosos em geral, independentemente se eles são classificados como macios ou duros, a parte imaginária da impedância de superfície deve ser menor do que 0. E para os absorvedores porosos que são classificados como duros, a parte real da impedância de superfície deve ser menor do que 2,
para as frequências maiores ou iguais a 1600 Hz. Então, a partir dessas restrições aqui, dentro daquele problema de otimização, a gente consegue fazer com que seja recuperado um pedaço de superfície que represente o comportamento do material a partir dos coeficientes de absorção que você conhece dele. Vamos então agora falar um pouquinho sobre a ferramenta de simulação em si. Eu não vou entrar aqui muito profundamente sobre a utilização da ferramenta, porque isso levaria bastante tempo, mas vale o destaque que uma apresentação sobre a utilização da ferramenta em si foi feita na disciplina de acústica de salas, do professor Eric, no último período, e essa apresentação está disponível no YouTube, então, no canal do professor Eric. Então, se alguém se interessar em se aprofundar um pouquinho mais no uso da ferramenta em si, essa apresentação está disponível lá e pode facilitar esse processo. A ferramenta está escrita em linguagem Python, e dentro da linguagem Python foram utilizadas as principais bibliotecas, né, que geralmente são utilizadas nos projetos que utilizam essa linguagem, como NumPy, SciPy, e além dessas bibliotecas foi utilizada essa aqui, que é a biblioteca BemPP, que é uma biblioteca para solução de problemas físicos diversos, nas mais diversas áreas, utilizando o método de elementos de contorno. Então, a solução do problema do método de elementos de contorno é feita utilizando essa biblioteca aqui, o BemPP, que é uma biblioteca open source, então a gente tem livre acesso a ela e também pode contribuir com o desenvolvimento dela. Uma outra ferramenta também open source que foi utilizada é o de Mesh, que foi utilizado para gerar as malhas do processo no processo de simulação usando o BEM. A estrutura do código foi pensada dessa forma aqui. Então, toda a estrutura do algoritmo está organizada dessa forma. Dentro da linguagem Python, a gente pode fazer a programação orientada a objeto, que foi o que foi utilizado aqui. A gente tem uma classe principal de objeto, que é a classe room, que é a classe da sala em si. Então, é essa classe de objetos que vai pertencer à sala e todas as outras classes vão ser criadas a partir dela e dependem dela para existir. Então, no processo de simulação, inicialmente você cria o seu objeto da sala e a partir da sala que você vai criando os outros objetos, que são, o primeiro deles é essa classe air, e dentro dessa classe air, a principal propriedade, a principal informação que um objeto dessa classe vai carregar vai ser a velocidade de propagação do som e a densidade do ar. Então, essa classe serve para controlar as propriedades do ar no seu processo de simulação. Dentro dela existe um método que permite que a partir da pressão atmosférica, umidade relativa e temperatura, você calcule essas quantidades aqui que são necessárias no processo de simulação. Nós temos também a classe algorithm, que controla as frequências para as quais a simulação vai acontecer. Como eu já falei, dentro dos elementos de contorno, a gente utiliza o problema dos elementos de contorno é resolvido para passos de frequência. E esses passos de frequência são controlados por essa classe algorithm. A próxima é a classe material. Essa classe aqui ela vai controlar todas as propriedades dos materiais necessárias para o processo de simulação. A principal informação que ela vai carregar vai ser a admitância de cada um dos materiais, ou o inverso, que seria a impedância de superfície. Mas é dentro dessa classe aqui que estão todos os métodos responsáveis pela caracterização dos materiais. Então, aqueles modelos matemáticos para os materiais absorvedores estão aqui são métodos dentro dessa classe. A utilização da regra dos 55 graus para calcular a impedância de superfície também está dentro dessa classe. O problema de otimização também está aqui. Então, tudo relacionado à caracterização dos materiais é feita utilizando essa classe de objetos. E, por fim, nós temos as últimas duas classes, que são para a fonte sonora e para o receptor. No caso da fonte sonora, as principais informações que um objeto dessa classe vai carregar vão ser a posição, alguma informação que caracterize a potência dessa fonte sonora, e, no caso de se estar considerando também a direcionalidade, a gente vai ter informações a respeito dessa direcionalidade da fonte sonora. E para o caso do receptor, a principal informação vai ser a posição desse receptor. No caso aqui, nós temos também como incluir informação a respeito da direcionalidade desse receptor, mas, como eu já tinha falado, essa informação a respeito da direcionalidade é algo que ainda está em desenvolvimento na ferramenta. Todo o código ele foi pensado para ser trabalhado dentro de um notebook
do Google Colab, como está exemplificado aqui. Dentro de um notebook do Google Colab, você consegue, além dos códigos em si, para rodar a simulação, você tem também textos que podem explicar esse processo de otimização, esse processo de simulação, e, a partir dessas explicações, o processo de aprendizado do uso da ferramenta é bastante facilitado. Um notebook com todas as explicações do uso da ferramenta está disponível no repositório do GitHub, então basta acessar e baixar o notebook e acessá-lo no Google Colab para iniciar o processo de simulação explicado passo por passo o que é necessário fazer. Vamos partir então para os resultados que foram obtidos. Todos os resultados que eu vou mostrar aqui são para essa sala aqui, a Complex Room 2. É uma sala do BRAS, que é um banco de dados, Benchmark for Room Acoustical Simulation, um banco de informações de medições feitas em diversas salas, e esse banco de medições foi feito para o último round robin que a gente teve, que foi o primeiro round robin na parte de aurelização. Então, nesse banco de dados a gente tem diversas medições feitas em várias salas e também tem a caracterização dessas salas, a caracterização da geometria, dos materiais que compõem a sala, da fonte sonora e dos receptores que foram utilizados, enfim. E a partir desses dados, é possível que você compare os resultados da sua simulação com essas medições. Então, é realmente um benchmark. É uma forma de você fazer uma comparação entre a sua simulação, o resultado da sua simulação, com o resultado de uma medição em uma sala real. Nós utilizamos essa sala aqui, disponível no Brás, porque é uma sala com um volume pequeno, de 145 metros cúbicos, e como ela tem um volume pequeno, a tendência é que a frequência de corte da sala, a frequência de Schroeder, ela seja mais elevada. Nesse caso aqui, ela é de 234 Hz, ou seja, até 234 Hz, a gente deveria utilizar um método que resolva a equação da onda, como o BEM, que é o que nós estamos utilizando nessa ferramenta. Aqui está ilustrado também uma das malhas utilizadas no processo de simulação, para que a gente consiga visualizar melhor a geometria da sala em si. Quanto aos resultados monoauriculares que são fornecidos no Brás para essa sala, a gente tem duas fontes sonoras que foram utilizadas. A primeira delas é um dodecaedro e a segunda é um monitor de estúdio desse modelo aqui, Genelec 8020C. No caso do dodecaedro, foi observado que os dados de medição que a gente tem para ele, nessa região de frequência, a maioria das simulações, as simulações elas foram feitas ou até a frequência de Schroeder, 274 Hz, ou até 1/3 de oitava acima da frequência de Schroeder, 295 Hz. Então, para essa região de frequência, que é o nosso interesse aqui, a gente observou que os dados da medição estavam bastante erráticos nessa região. E, além disso, os resultados que a gente obteve, considerando o dodecaedro, não estavam tão próximos das medições quanto a gente observou para a Genelec 8020C. Por isso, o que a gente fez foi substituir esses dados de medição pela aplicação de um filtro que aproxima esses dados e, ao mesmo tempo, suaviza esse comportamento, que é exatamente essa curva laranja que a gente está vendo aqui. No que diz respeito aos materiais, nós tínhamos dois bancos de informações para essa sala. Nós tínhamos coeficientes de absorção que foram denominados Initial Estimates, que nada mais são do que coeficientes de absorção que foram medidos diretamente na sala, usando o dispositivo portátil, então foram medidos in situ. Então, a medição in situ se obteve diretamente esse banco de informações aqui, esses coeficientes de absorção que foram denominados Initial Estimates. Além deles, nós temos também os Fitted Estimates. Esses Fitted Estimates nada mais são do que esses coeficientes de absorção aqui, porém ajustados considerando o tempo de reverberação da sala. Então, foram feitos cálculos utilizando a fórmula de Eyring para o tempo de reverberação e foi calculado esse tempo de reverberação e comparado com os dados de medição, de maneira que os coeficientes de absorção foram ajustados para aproximar o cálculo com a medição e dessa forma se obteve esses Fitted Estimates. Para que a gente pudesse decidir sobre qual banco de coeficientes de absorção utilizar, a gente fez algumas simulações preliminares que estão aqui. Então, em laranja, a gente tem os resultados obtidos com o banco de coeficientes de absorção Initial Estimates, em azul, o Fitted Estimates, e aqui em verde, a gente tem a medição sendo comparada.
A primeira coisa que a gente consegue observar, olhando esses dois resultados aqui, que é o nível de pressão sonora obtido em função da frequência, é que, realmente, para o dodecaedro, os resultados que a gente obteve, eles não estão tão próximos da medição quanto a gente tem aqui para a Genelec 8020C. Por isso, todos os resultados que a gente vai mostrar a partir de agora, todos os resultados que vão ser discutidos a partir de agora, vão considerar a Genelec 8020C somente, para que a gente não tenha a inclusão dessa informação aqui do dodecaedro, que parece não estar tão precisa quanto para a Genelec nas próximas análises que a gente vai fazer. Falando sobre a comparação dos resultados entre os initial estimates e o uso dos fitted estimates, quando a gente compara aqui nesse detalhe dos resultados, a gente consegue ver que a curva em azul, que é para os fitted estimates, a gente tem um amortecimento dos modos acústicos um pouquinho maior do que no outro caso. E esse amortecimento um pouquinho maior faz com que o resultado da simulação se aproxime um pouquinho mais da medição. A diferença é bastante sutil, mas como a gente precisava escolher sobre qual banco de informações utilizar, e a gente teve então essa informação de que no Fitted Estimates o resultado era sutilmente melhor do que utilizando o Initial Estimates, a gente optou então por usar esse banco de informações aqui dos coeficientes de absorção. Aqui estão, então, os dados para esses materiais que tem lá no banco de dados do Brás. Nós temos aqui os valores originais na curva em azul, que é a análise que a gente está fazendo agora. É importante observar que todos os materiais presentes na sala, eles são bastante pouco absorvedores, então são bastante reflexivos, já que tem o coeficiente de absorção bastante baixo. Esses aqui são os 5 materiais que estão presentes na sala originalmente. Esse último material aqui é um material que a gente substituiu pelo teto e que vai ser discutido um pouquinho mais à frente a respeito disso. Então, aqui nas curvas em azul, a gente tem os valores que estão disponíveis para essa região de frequência que a gente considerou na simulação, os valores que estão disponíveis lá no banco de dados do Brás. E aqui em laranja, a gente tem os valores recuperados, o que nos leva já à próxima análise que foi feita, que é a comparação entre utilizar impedâncias reais ou utilizar impedâncias complexas recuperadas com o processo de otimização. Então, aqui está o resultado que a gente obteve comparando essas duas abordagens. Em laranja aqui, nós temos a utilização das impedâncias reais, e em azul, a gente tem a utilização das impedâncias complexas recuperadas utilizando o problema de otimização. Como a gente pode ver aqui, em detalhe, a diferença entre esses dois resultados é bastante sutil, até mais sutil do que a comparação lá dos dois coeficientes de absorção diferentes. Então, uma outra análise que a gente fez foi essa aqui. Ó. Esse resultado não era o esperado quando a gente começou o processo de simulação. Por quê? Nesse resultado aqui, que foi um resultado que a gente obteve anteriormente e que foi apresentado no Internoise, no ano de 2020, a gente tinha um caso de teste teórico para essa sala aqui que está demonstrada, e nesse resultado que a gente obteve nesse trabalho, o que a gente observou foi que, quando nós utilizávamos o processo de otimização, a gente conseguia um resultado muito mais próximo da nossa referência, que nesse caso aqui era a nossa curva, a curva azul, do que quando nós utilizamos a impedâncias ou admitâncias reais para a solução do problema. Então, esse era o esperado que a gente tivesse, que a gente conseguisse uma predição melhor da magnitude e da frequência dos modos acústicos, utilizando o processo de recuperação de impedâncias complexas. Mas não foi isso que a gente observou para esse caso aqui. Qual é a principal diferença entre esses dois casos que nós observamos? É que, nesse caso do Internoise, nós tínhamos uma sala muito mais absorvedora. Então, a suposição que a gente fez foi que esse método de recuperação de impedâncias complexas seria muito mais impactante em salas que fossem mais absorvedoras. E como a gente viu, nessa sala originalmente, essa Complex Room 2, a maioria dos materiais eram materiais reflexivos. O que a gente fez, então, foi substituir o material do teto por um material muito mais absorvedor. No caso, um painel perfurado, como esse, com essas características que a gente está vendo aqui. A espessura do painel de 2,5 centímetros, o raio das perfurações de 2,5 milímetros, uma cavidade de 5 centímetros atrás do painel,
preenchida parcialmente com um material poroso de 4 centímetros de espessura e resistividade ao fluxo de 20 mil. A gente obteve, então, esse coeficiente de absorção. O valor dele aqui passa de 1, porque está sendo considerado também, nesse cálculo, as dimensões do material poroso. Então, esse fenômeno pode acontecer. Foi, então, substituído esse material do teto por esse material muito mais absorvedor, fazendo com que a sala se tornasse mais absorvedora também. Nós, então, chegamos a esses resultados aqui. A curva em verde trata-se da nossa referência. Como é que nós chegamos até essa referência? A gente pegou aquele material absorvedor, aquele painel perfurado, utilizamos o modelo matemático e calculamos uma impedância de superfície para ele. Então, colocamos essa impedância de superfície no material do teto. A partir dessa impedância de superfície, tendo feito isso, essa é a nossa referência, certo? A partir dessa impedância de superfície, então, nós calculamos os coeficientes de absorção, e a partir desses coeficientes de absorção, a gente tentou recuperar a impedância de superfície, usando o modelo lá da regra dos 55 graus, impedâncias reais, e utilizando o modelo de recuperação de impedâncias complexas, o problema de otimização. Então, a gente comparou esses resultados que a gente obteve aqui, recuperando impedâncias reais e complexas, com a referência que nós tínhamos feito. Olhando aqui os resultados, a gente consegue ver que, quando as impedâncias complexas foram utilizadas na simulação, a gente se aproximou bem mais da nossa referência do que quando foram utilizadas as impedâncias reais, apontando para aquela suposição que nós tínhamos feito, de que quando nós temos mais absorção na sala, a utilização do método de impedâncias complexas, do método de otimização e recuperando impedâncias complexas, aproxima mais dos resultados necessários. A gente pode comparar esses resultados também em termos da fase. Todas as comparações que eu vinha fazendo até agora estavam em termos do nível de pressão sonora, porque nós estávamos comparando sempre com uma medição. E a comparação da fase, para o caso de uma medição, inclui na medição diversos fatores que nós não estamos considerando na simulação. Então, a gente não consegue extrair muitas informações dessa comparação. Elas estão lá presentes no trabalho completo, na dissertação, mas aqui eu não coloquei. Mas como aqui nós estamos comparando com uma simulação, que é a nossa referência, faz sentido a gente comparar também a fase, e a gente consegue ver que, quando a gente utiliza impedâncias complexas, a gente consegue aproximar também um pouquinho mais a fase da resposta do que quando nós utilizamos impedâncias reais. Uma outra métrica que é útil também nesse processo é o MAC, Model Assurance Criterion. Todas as comparações que a gente está fazendo são para um par fonte-receptor. Com o MAC, a gente consegue comparar o campo acústico presente na sala como um todo, então em diversos posicionamentos de fonte-receptor. Esse é o objetivo dessa métrica. Quando o valor se aproxima de 1, quer dizer que o resultado está próximo da referência que você está comparando. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, quando for utilizadas as impedâncias complexas, a gente conseguiu valores mais próximos de 1, mais altos, para a maior parte da região de frequência, do que quando nós utilizamos impedâncias reais, com exceção dessa pequena região aqui. Isso mostra que o campo acústico da sala está melhor representado quando nós utilizamos impedâncias complexas do que impedâncias reais para esse caso. Vamos falar agora sobre a consideração da direcionalidade das fontes sonoras no processo de simulação, usando a técnica dos harmônicos esféricos. Nesse contexto, o setup que foi montado dentro da sala está representado aqui. Então, a gente tem 2 fontes sonoras e a gente tem 5 receptores. Os resultados que eu vou mostrar vão considerar essa fonte sonora aqui e esse receptor na simulação. A gente tem, então, aqui na fonte sonora, 4 direções que ela foi voltada, e a gente tem, então, esses 4 dados de medição aqui para 4 direções diferentes da fonte sonora. Uma primeira análise que a gente pode fazer é comparar já diretamente as próprias medições em si para as 4 direções diferentes da fonte sonora. E o que a gente consegue observar é que nessa região de frequência, nesse caso aqui até a frequência de Schroeder, até 234 Hz, para essa região de frequência, basicamente não há diferença nos resultados medidos em si. Então, mesmo a sala, mesmo a fonte sonora estando voltada para direções diferentes, a gente não tem aqui diferenças muito grandes nos resultados obtidos
para esse caso. As diferenças elas começam aqui abaixo de 80 ou 60 Hz, onde a gente tem um decaimento na resposta da fonte sonora, e como a gente tem um decaimento na resposta dela, a tendência é que a gente tenha uma presença de ruído na medição. Então essas diferenças aqui tendem a estar muito mais relacionadas ao ruído do que outra coisa. Como nós temos aqui, a própria medição nos mostra que não faz tanta diferença nessa região de frequência a direção que a fonte sonora está voltada, nós acabamos obtendo resultados muito semelhantes nas próprias simulações. Então, na simulação, mesmo considerando diferentes direções da fonte sonora, utilizando a técnica dos harmônicos esféricos, nós também não observamos tantas diferenças assim nos resultados que foram obtidos. De forma semelhante também para a fase. Então, aqui a fase das medições, novamente o comportamento é semelhante. Abaixo de 80, 60 Hz, a gente começa a ver uma diferença, mas acima disso, mesmo a fonte estando voltada para direções diferentes, a gente não tem uma diferença tão grande. E a mesma coisa para o caso dos resultados obtidos nas simulações. Comparando, então, medição com simulação, o que a gente obteve foi isso aqui. Aqui nós estamos comparando a utilização da técnica dos harmônicos esféricos, a curva em laranja, a não consideração da técnica dos harmônicos esféricos, que seria essa curva aqui em azul, e comparando isso com a medição. Ou seja, a gente quer ver a implicação da consideração ou não da direcionalidade da fonte. E como a gente pode ver, novamente, as diferenças são praticamente nulas. A gente só tem uma pequena diferença aqui nessa região de frequência que já não faz mais tanto sentido para a análise nossa aqui, já que nessa região a gente tem um decaimento da resposta da fonte sonora já bastante grande. E quando a gente fala da resposta de fase, a gente pode observar também que mesmo considerando, mesmo utilizando a técnica dos harmônicos esféricos, a gente não conseguiu uma predição, uma aproximação tão grande da fase em relação à medição. Então essa análise ainda é difícil de ser feita em termos de fase, quando a gente compara os resultados de simulação com medição. Falando então sobre a aplicação da técnica dos atmosféricos, agora para a direcionalidade dos receptores. Como eu já tinha introduzido, no caso dos receptores, a gente ainda precisa corrigir algumas coisas na implementação, na ferramenta, mas a gente já obteve alguns resultados preliminares e eu gostaria de mostrá-los para vocês. Para o caso dos resultados que eu vou mostrar aqui, estão sendo considerados essa fonte sonora e esse posicionamento de receptor ali, que é único para esse caso. Uma primeira coisa que a gente pode fazer é comparar as próprias medições e as simulações em si, para a orelha direita e orelha esquerda. Quando a gente olha essas duas figuras aqui lado a lado, fica claro que o resultado da simulação não está tão próximo assim do resultado da medição. Isso fica ainda mais claro se nós desconsiderarmos a direcionalidade do receptor, que é essa curva em verde que foi plotada aqui, pontilhado. Então, se nós não utilizarmos, se nós não considerarmos o resultado referente à direcionalidade do receptor na simulação, a gente observa que o nosso resultado ele se aproxima muito mais da medição do que quando nós fizemos essa consideração. Isso mostra que realmente a aplicação da técnica dos harmônicos esféricos está equivocada, tem alguma incongruência nessa parte exatamente da consideração do receptor e não no restante, já que quando a gente desconsiderou a parte do receptor, a gente acabou se aproximando da resposta. Se nós observarmos, o resultado que a gente obteve aqui, o comportamento dele é de alguma forma semelhante ao que a gente tem na medição, porém, não é tão próximo assim. Então, o erro de implementação provavelmente não é uma coisa tão grande, mas há algum erro ainda na implementação dessa parte da técnica dos harmônicos esféricos para consideração da direcionalidade do receptor, que é algo que precisa ser revisto futuramente. Vamos então às conclusões do trabalho. O primeiro ponto é que fica clara a importância de uma boa caracterização da fonte sonora. Os resultados que eu mostrei lá inicialmente, no início da apresentação, a gente viu o resultado para o dodecaedro e para o monitor de estúdio. E fica claro que para a Genelec, a gente tem resultados muito mais próximos da medição do que para o caso do dodecaedro. A gente imagina que esse resultado aqui para o dodecaedro esteja relacionado ao fato de que ele é mais difícil de caracterizar, já que esse dodecaedro é um dodecaedro de 3 vias, tem um subwoofer, uma parte para as frequências médias e outra para as frequências agudas. Então ele é uma fonte sonora muito maior e que é dividida em 3 partes, dividida em 3 vias. Então a caracterização dele
é mais difícil, e essa dificuldade da caracterização fica clara também o impacto disso nos resultados que a gente obteve. O segundo ponto, a recuperação de impedâncias complexas parece ter maior impacto quando há mais absorção na sala. Isso fica claro comparando os resultados que a gente obteve antes e depois da substituição do teto na simulação. A sala originalmente tinha bem pouca absorção e nós não observamos tantas diferenças assim. Substituindo o teto, a gente já observou uma diferença bem maior nessa sala mais absorvedora. Um terceiro ponto é que a consideração da direcionalidade da fonte sonora não parece ter um impacto tão grande assim, tão significativo, tanto nos resultados medidos quanto nos resultados simulados. Como a gente tinha analisado, nas próprias medições não foi vista uma diferença tão grande nos resultados, mesmo que a fonte estivesse virada para direções diferentes, e essa mesma análise se repetiu também para os resultados que nós obtivemos nas simulações. Apontando para uma continuação desse trabalho, é necessário que a gente tenha uma quantidade maior de dados experimentais para que a gente consiga aprofundar essas análises que a gente fez. Por exemplo, a parte de uma sala mais absorvedora, a gente substituiu o material do teto da sala por um modelo de um material mais absorvedor. O ideal seria que a gente pudesse já fazer as medições e comparar os resultados para uma sala que já fosse mais absorvedora, para que a gente conseguisse fazer essas análises de uma forma um pouco mais certeira. Além disso, também é necessário que a gente utilize outras fontes sonoras e outros receptores também e caracterize-os para que a gente consiga analisar de uma forma um pouco mais profunda essa questão da utilização da técnica dos harmônicos esféricos para a consideração da direcionalidade e as implicações dos resultados das simulações. Parte desses resultados que eu apresentei para vocês foi submetido a Applied Acoustics nesse trabalho titulado Low Frequency Rule Acoustic Simulation of a Small Room with Band and Complex Valued Surface Impedances. O trabalho foi submetido, ainda está sob análise, mas estamos confiantes de que ele será aceito para publicação. Aqui estão as principais referências que foram utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Murilo, pela apresentação. Foi bem dentro do tempo, acredito eu. E